Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Seu Direito no Agro aqui no canal Rocha Mazo no YouTube. Eu sou Bruno Mazo e aqui na Rocha Mazo nós ajudamos você, produtor e produtora rural, a se proteger, a se blindar de dívidas no campo, com gestão de documentos e orientações corretas. Hoje, eu gostaria de chamar a atenção para você que está aqui com a gente, que é nosso telespectador, para um assunto que nós tratamos uma vez, há um tempo atrás, e que é um dos assuntos que a gente mais gosta de estudar, porque é o que mais faz falta para o produtor rural brasileiro. Estou aqui com o Pedro Avelino, meu parceiro aqui na produção dos conteúdos. Então, antes mesmo de apresentar a nossa preparação aqui para você, eu vou pedir para o Pedro colocar uma matéria aqui na tela para você ver do que a gente vai falar hoje e por que é tão importante, né? Deve estar vendo aqui, essa matéria foi publicada pela Forbes, a Forbes Agro, e eu estava estudando e isso chamou muita atenção. Buraco de 3 bilhões. 95% da área plantada no Brasil pode terminar 2025 sem seguro rural. Esse é um estudo inédito que foi feito pela Confederação Nacional das Seguradoras e, como você vai ver no vídeo de hoje, nós estamos hoje em 2025 com uma cobertura de seguro similar a 10 anos atrás e a área plantada expandiu muito. Então, esse é o mote do nosso vídeo, trazer para você um panorama de como o agronegócio evoluiu, como os riscos continuam grandes e até maiores, e como a cobertura de seguro, como as apólices de seguro, como o Sistema Nacional de Seguro Rural não evoluiu a contento e não funciona, deixando muitos produtores e produtoras à própria sorte. Então, é esse o nosso tema de hoje. Gostaria de te convidar para ficar até o final, para entender um pouco mais o que acontece de fato no Brasil e os motivos pelos quais isso acontece. Então, você que já é inscrito no canal, muito obrigado. Se você não é inscrito, gostaria de te convidar para se inscrever, já ativando o sininho para receber os nossos conteúdos, deixar o seu like, o seu joinha no final, se você gostar do vídeo, seus comentários. É muito importante que você coloque a sua opinião, coloque nos comentários o que você pensa. A gente vai trocar essa ideia, vai bater essa bola, vai juntos aqui trazer uma comunidade, trazer um debate, trazer uma conversa para melhorar e trazer soluções para o agronegócio brasileiro. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode gostar, dá aquela hypada, que assim a gente consegue atingir mais gente e fomenta, faz com que a gente tenha mais vontade ainda de produzir os conteúdos, beleza? Muito obrigado. Então vamos lá, Pedro vai trazer aqui para nós a apresentação, né? Então, seguro rural, uma análise da cobertura e o sistema, né? Como a gente sempre faz, gostaria de trazer as referências aqui já de estudo. Então você pode ver aí tudo que a gente estudou. A gente partiu da notícia da Forbes, né? Aí nós fomos lá no Sindicato das Seguradoras, da FENACOR, trouxemos toda a legislação aplicável, todos esses estudos, e também fomos buscar referências nos Estados Unidos, na Europa e na América do Sul, para fazer um comparativo do Brasil, o seguro rural, em relação a outras partes relevantes do mundo do agronegócio. Então essas aqui são as fontes, você pode ver que a gente pesquisou bastante, inclusive questões jurídicas, que você vai ver no final, tá? Então, o sumário e os tópicos, né, a referência, o que a matéria da Forbes diz, base legal do seguro rural, o programa, o PSR, né, que é o Programa de Subvenção do Seguro Rural, e o PROAGRO, né, são os programas governamentais, o retrato da crise, porque a cobertura é deficitária, as evidências, né, os gargalos estruturais, os comparativos internacionais, as alternativas e o plano B, como o produtor deve documentar tudo para conseguir, em situações de necessidade, conseguir os seus direitos. E será que vale a pena depender apenas do seguro rural no Brasil? Essa é a nossa pergunta final e vamos dar a nossa opinião para você, tá? Então, o que a matéria da Forbes diz, né? Aquilo que a gente estudou ontem e depois passamos aí a noite de ontem e o dia de hoje estudando, né? A matéria da Forbes diz o seguinte:
existe um buraco de aproximadamente 3 bilhões no orçamento de subvenção ao prêmio do seguro rural, PSR. Projeta que até 95% da área plantada pode encerrar 2025 sem seguro rural. Alternando o número, apenas 5% da área plantada no Brasil está assegurada, o que é um número bastante alarmante e que merece estudo, né? Voltando a um patamar de uma década atrás. A matéria baseada no estudo da Confederação Nacional das Seguradoras, como a gente viu ali no início, né? Reforçando a projeção, com a média de só 7,7 mil apólices por mês via PSR, a estimativa é fechar 2025 com 4 a 5 milhões de hectares segurados, nível semelhante a 2015, enquanto a área cultivada total é próxima de 97 milhões de hectares. Então, esses são os números absolutos de aproximadamente 97 milhões, de 4 a 5 milhões de hectares tem seguro. Se você trouxer isso para alqueires, nós vamos estar dividindo isso, né, aqui no estado de São Paulo, um alqueire são 2,42 hectares, né? Então você pode dividir aí 5 por 2,42. Nós estamos falando de 2 milhões e poucos de alqueires, né? É muito pouco no tamanho que tem o Brasil e as áreas cultivadas, né? Então isso é muito importante. Em junho de 2025, o governo anunciou a liberação extra de recursos e percentuais de subvenção, 40% em geral, 20% para soja, mas houve um contingenciamento ao longo do ano. Nós fizemos um vídeo que está aqui no canal falando sobre o seguro rural, que trata desse contingenciamento. No meio do ano, o governo anunciou que iria injetar 4 bilhões de reais no programa de seguro, de subvenção ao prêmio do seguro rural, PSR, e no Proagro. Houve um contingenciamento porque não tinha dinheiro, veio para 1 bilhão, depois foram liberados outros recursos, mas as contratações continuaram lentas. Então, a análise da matéria, acho que é interessante até se você está vendo o vídeo, depois você vai lá, pega o link aqui que está aqui na nossa descrição e dá uma lida na matéria que você vai entender de forma um pouco mais ampla como foi feito o estudo, né? Não vale a pena aqui para a gente ficar lendo a matéria, o mais importante é a gente fazer a análise que você pega, além disso, além da matéria, mais outras informações. Então, essa é a questão. Base legal do seguro rural, o PSR e o Proagro, né? Que é isso, né? O seguro rural no mercado privado com subvenção do PSR, né? PSR é o programa governamental que regula as relações do seguro rural no Brasil, quem pode, quem não pode, como são as contratações, valores disponíveis, fora a contratação das seguradoras de forma particular, por sua conta e risco, né? Esse aqui é um programa onde o governo subsidia, né? Ele coloca um pouco de dinheiro para que isso fique mais barato para o produtor, né? Então, qual é a base legal, né? A Lei 10.823 de 2023 cria a subvenção econômica ao prêmio e o Decreto 5.121 de 2004 regulamenta esta lei, né? Que no Brasil tem um decreto-lei lá ainda dos anos 60. Se você acompanha aqui o canal, você vê que muita coisa no Brasil do agronegócio é regulada ainda por normas dos anos 60, né? Foi quando a Política Nacional Agrícola, de Crédito Rural, o Decreto-Lei 16767 criou lá instrumentos bancários para fomento do agronegócio. Tudo começou lá nos anos 60 e ainda existem muitas legislações que remetem a essa época, né? O Decreto-Lei 73 é regulamentado pelo Decreto 60.459 de 67. Então, tudo ali naquela época ali, do final dos anos 60. E agora, em 2005, a SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros Privados, baixou uma resolução 55/2025, trazendo condições contratuais referenciais para planos de seguro rural submetidos à subvenção, que começou a valer agora em 1º/9/2025. Então, nós estamos falando de algo muito recente, extremamente recente. Eu estou com a resolução da SUSEP aqui na minha tela e eu vou só trazer o que isso tem a ver, né? O que foi regulado, né? No seu anexo, né, que trata ali toda a regra, tem as definições, os riscos cobertos, os riscos excluídos, as obrigações e perdas do direito do segurado, né? O que o segurado tem que fazer
para ter o seu direito contemplado e como ele pode perder, períodos de cobertura, regulação e prêmio de sinistro e o pagamento do prêmio. Então, todo o regramento novo do seguro rural no Brasil passou a valer a partir de setembro de 2025. Como vai ficar isso? Nós vamos ver, né? Uma norma nova, os bancos que contratam seguros, as seguradoras que fazem apólices de seguro e contratam coberturas para o agronegócio, começaram a se adequar a essa norma recentemente e a gente vai ver como é que fica. Então, é um assunto muito novo, um assunto que merece atenção, porque isso implica diretamente a vida do produtor. Então, voltando aqui, o Proagro é público, é o seguro público da produção, que é feito via o Sistema Nacional de Crédito Rural, esse antecede até o PSR, foi criado lá pela Lei 5.969 de 73, né? E também é referido na Lei 8.171 de 91, que é a Política Nacional de Desenvolvimento Agrário, né? Política Nacional Agrária da Lei 8.171 de 91, que veio regular aquilo que a Constituição Federal trouxe de novidade, em 1988, trazendo o agronegócio como uma política de Estado, deixando isso claro na Constituição também, né, Pedro? Já fizemos um vídeo tratando disso, explicando como é que isso funciona. Se você quiser saber mais, é só procurar nos nossos vídeos aí que a gente está tratando sobre isso. A Lei 12.058 de 2009 trouxe alterações, modernizou o programa e normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e codificadas no Manual de Crédito Rural 16 do Banco Central. Por exemplo, resolução do Conselho Monetário Nacional 4.902 de 2021 traz as atribuições do Banco Central na administração do Proagro. Quem administra é o Banco Central. E o resumo de instruções ao beneficiário do Bacen, existe também, o link está lá nas fontes, você pode entrar lá e ver quais são as regras, como é que funciona, o que precisa, o que não precisa. Então, é bem didático, é direcionado para o produtor rural, quem deseja contratar o seguro do Proagro. Em algumas operações, esse seguro já é recomendado especialmente no Pronaf. E existe um movimento, também falamos sobre isso no nosso vídeo sobre seguro rural, que nós fizemos um tempo atrás, existe um movimento no Congresso Nacional, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de transformar a contratação do Proagro em algo obrigatório em determinadas linhas de crédito do Plano Safra. É algo que a gente também tem que ver, o ministro Fávaro falou sobre isso no anúncio do Plano Safra, mas até agora, de concreto, não temos nada, mas chamando atenção para essa finalidade também. Entendeu? O contexto legal, bacana, faz parte para explicar para você como é que funciona. Então agora nós vamos lá. O retrato da crise. Por que a cobertura é deficitária no Brasil, né? Vamos aos números, né? Os números, como diz o ditado, os números não mentem, né? A queda e a estagnação diária segurada, a gente já falou, né? Voltamos ao patamar de 2015. Um dos motivos é o orçamento instável, né? Em 2025, 1,06 bi aprovado, mas parte usada foi de recursos do ano passado. Esse dinheiro esse recurso é do Tesouro Nacional. Então, anualmente, ele tem que estar no orçamento. E esse ano de 2025 houve muito contingenciamento no começo do ano, por causa do orçamento, por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, se carregou um pouco de dinheiro do ano passado e foi feito esse ajuste. Só que, de fato, isso não conseguiu chegar até a ponta do produtor para o produtor e produtora rural. A contratação ficou aquém, ficou abaixo da expectativa. Essa normatização ainda sem ajuste, que eu acabei de trazer, que é a Resolução 55, para padronizar essas condições referenciais e acelerar as contratações, e uma fragilidade de governança na concessão, na contratação do seguro, na concessão na emissão das apólices e na concessão dos prêmios, no pagamento das indenizações. Inclusive nas referências, existe lá uma auditoria do Tribunal de Contas da União apontando essas fragilidades nos programas de mitigação de riscos agropecuários e pedindo planos de ação e fiscalização mais claros no Proagro. De um lado, o governo observando que algumas indenizações são pagas sem os devidos critérios, e do outro lado, o produtor rural que contrata o seguro
e acaba, na hora que precisa, não conseguindo utilizar, ou por falha sua, por falta de orientação, por falta de execução, por falta de entender o que ele contratou, o que ele deve fazer para ter a cobertura garantida. Nós estamos com um caso, inclusive no escritório, de uma das nossas alunas do curso, né, Pedro, que teve um seguro negado por uma pequena falha. E é tão pequena a falha que deveria ser mitigada essa questão. Só que não foi. Então vai ter que ir para a justiça para poder equalizar essa situação. Então veja só como toda vez que toda pessoa que contrata um seguro, ela contrata justamente para estar seguro, né? E na hora de usar, não conseguir, é uma frustração muito grande, e isso é muito importante, que melhore no Brasil, que as regras fiquem mais claras, é o que a SUSEP fez com essa nova regulamentação por essa resolução, né? Como eu estava dizendo, nós vamos passar aqui, apólices negadas onde produtores têm perdido cobertura. Quais são os casos mais frequentes que impactam, né, o produtor que contratou o seguro e não conseguiu ser indenizado, né? E como os tribunais têm visto isso. Então, primeira questão mais básica é o plantio fora da janela do ZARC, que é o zoneamento agrícola de risco climático, que a gente também já tratou aqui. É simples de ver, é só entrar, colocar lá o link no portal do governo, está lá o ZARC no seu município, para a cultura que você, produtora rural, quer plantar. Por exemplo, no município X do estado da Bahia, quero plantar algodão. Qual é a janela correta de plantio? Qual o período que eu tenho que plantar? Então, essas negativas administrativas são recorrentes. Há decisões mantendo a negativa quando comprovado o descumprimento do ZARC, e outras revendo quando a seguradora não comprova a tese. Então, de um lado, o produtor fica vulnerável porque ele plantou fora da janela, era para plantar em outubro, ele decidiu antecipar. Isso tem muito a ver com o mercado, né? Olha, eu vou plantar um pouco antes, porque aí eu tiro a cultura no momento que tem pouco, eu consigo o preço maior. Só que fica exposto ao risco porque é algo que ele próprio, produtor, assumiu quando ele sabia que ele tinha que usar aquela janela, especialmente quando ele contrata o seguro. Então ele basicamente descumpre a regra, e aí ele tem a sua indenização negada. Ausência, atraso no aviso do sinistro e documentação incompleta. Isso é corriqueiro, acontece muito. Prazos para comunicar eventos e agendar vistoria, encerramento administrativo por falta de documentos. Então, muitas vezes, eu tive um caso, inclusive, Pedro, do meu pai. Meu pai, na época, ele também é produtor rural, ele tinha umas estufas, plantava pepino, tomate, alface, enfim, e ele teve um vendaval que levou a estrutura embora, e ele entrou com o pedido do seguro no banco. O banco achou um pelo no ovo lá para negar a cobertura para ele. A gente entrou na justiça, acabou ganhando a ação, mas não é raro que o banco encerre os processos administrativos dizendo, olha, faltou um documento, o documento que foi enviado não é o que eu acho correto, e para mesmo e não indeniza. Aí sobra a via judicial. O que era para ele receber em 120 dias, demorou 3 anos para o banco pagar. Ele teve que ir lá, reconstruir toda a estrutura dele e se endividou para isso. E o banco veio pagar depois de 3 anos, pagou com juro, mas o estrago estava feito, a produção dele ficou comprometida. Então, voltando aqui, a maioria dos manuais de seguradores e as normas do Ministério da Agricultura e do Conselho Gestor do Seguro Rural detalham prazo de 8 dias para certos eventos, limites para seca e chuva. Então, não quer dizer que deu seca, vai indenizar toda a área. Na seca, indeniza uma parte. Nas chuvas, indeniza uma parte. Então, o produtor precisa ficar atento a isso. Eu estou contratando um seguro, mas quanto que ele vai cobrir? Eu perdi tudo. Quanto é que eu vou ser indenizado? Qual é o critério? Quantas sacas por hectare? Tudo isso também tem que ser observado para uma boa contratação. E a falta de documentação encerra regulação, ou seja, acaba o pedido administrativo. Inadimplência prolongada do prêmio, ou seja, o contratante não pagou o prêmio, ficou um tempo sem pagar. Isso chegou até o Superior Tribunal de Justiça, que já vem decidindo que longo período sem pagar pode tirar o direito à indenização, mesmo sem notificação prévia. Eu contratei o seguro e não estou pagando. O banco, a seguradora não é obrigada a me notificar que eu não estou pagando, né? Caso de direito securitário geral, também aplicado ao ramo rural.
Se eu contrato seguro do meu veículo e eu não pago, eu estou com uma parcela atrasada e eu venho a sofrer um acidente, é muito provável que a seguradora não pague a minha indenização. Então é muito importante que o produtor e a produtora mantenham o seguro em dia no caso de contratação. Exigências contratuais e checklists. Manuais de sinistro exigem laudo agronômico, um laudo muito bem feito quando for perda. Talhões georreferenciados, ou seja, dentro da tua área, você plantou ou tá cuidando dos animais num determinado local, precisa fazer um georreferenciamento, porque as coberturas são, às vezes, de talhões, e no projeto de tomar o recurso de fazer o financiamento e de contratar o seguro para essa cultura, existem lá os talhões que vão ser plantados. Então, precisa ter um georreferenciamento para mostrar que o sinistro que aconteceu é naquele talhão que está assegurado. Isso também é muito importante. Notas e romaneios dentro do da própria estrutura documental de administração do produtor, fotos datadas, dentre outros. A ausência disso sustenta negativas. Então, não foi feita a prova adequada. Então, veja como isso funciona. Seguro é um contrato. O contrato diz: eu, contratante, emitente da apólice, me comprometo a pagar um prêmio, pagar lá X mil reais, para ter a minha área segurada em caso de perdas. O banco emite essa apólice e manda dentro do contrato tem as coberturas incluídas, as coberturas excluídas e a forma de comprovar isso. Só que o produtor, às vezes, da maioria das vezes, e o Pedro, ele nem lê. Contratei o seguro lá no banco. A hora que ele precisa, ele não sabe de fato o que ele precisa fazer. E às vezes passou batido o registro que ele tinha que fazer para exercer esse direito. E é em cima disso que a gente se debruçou muito para, como você vai ver no final, entrar nessa lacuna, ensinar o produtor a fazer isso, com ou sem seguro rural. Se ele tiver o seguro rural e seguir a nossa orientação, ele vai conseguir ser indenizado. E se ele não tiver seguro rural e seguir a nossa orientação, ele vai conseguir se reestruturar. E é o que importa no final do dia. Quem anda direito tem maior chance de ser indenizado em qualquer situação da vida, tá? Então, dado público agregado sobre taxa de negativas por falta de comprovação, pode passar, Pedro, não é publicado em série. Esse dado ele não é publicado, né? O que nega e o que não nega por falta de comprovação. O fato é que muita gente não consegue acessar. O que de fato existe são as regras e os prazos, como a gente trouxe aqui do Ministério da Agricultura e Pecuária, da SUSEP e das seguradoras. E a jurisprudência variada, mostrando que a falta de provas e documentos e do zoneamento agrícola regional, aquilo que é plantado fora frequentemente levam às glosas, ou seja, retirada da indenização, e o produtor fica a ver navios, né? Fica sem receber. Gargalos estruturais, evidências. Quais são os gargalos que o Brasil enfrenta nesse cenário de seguro, né? Então, uma dependência muito grande do PSR, com orçamento instável, a contratação é tardia e, com isso, há uma queda, como está aí comprovado na contratação das apólices. Assimetria de informação entre segurador e produtor, é o que eu acabei de falar. Condições, exclusões e prazos, né? Essa assimetria, ou seja, a seguradora tem isso aqui de informação e o produtor tem isso aqui de informação. Então veja como é assimétrico. Simétrico é tanto quanto possível equilibrado, tanto quanto possível no meio, né? A seguradora tem todas as informações, como que ela vai indenizar, como é que ela não vai, sistema de cálculo de risco, equipes treinadas, peritos para ir lá e analisar o laudo feito pelo produtor e dizer esse laudo não cumpre, essa documentação não está adequada. Então, veja só, é uma empresa grande, às vezes multinacional, com todas as informações, e o produtor rural que foi lá na agência, que foi lá contratar e sequer, às vezes, leu seus direitos e seus deveres, né? E essa resolução da SUSEP tenta trazer isso para algo mais padronizado, onde essa assimetria seja diminuída e o produtor, o contratante do seguro, tenha mais informações para fazer valer o seu direito.
exigência técnica do ZARC, que eu acabei de falar, não precisa repassar nisso. Governança e fiscalização do Proagro ainda tem falhas, como apontado no TCU, e o efeito do clima mais volátil, né? Isso não é de se jogar fora, não é se desconsiderar. A sinistralidade está muito elevada. Se nós levarmos em consideração tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, com as enchentes, se nós levarmos em consideração a pandemia, as enchentes e a seca que veio em 2024 e um pouco agora em 2025, nós estamos falando de 2024, de 2020 a 2025, com vários eventos que causaram impacto na vida do produtor e da produtora. Então, a sinistralidade, que é a palavra difícil de entender, mas é o nível, a quantidade de sinistros, a quantidade de eventos que geraram prejuízos e, com isso, propiciaram, fizeram com que quem tivesse a pólice de seguro acionasse, né? Na Espanha, por exemplo, 1 bilhão 241 milhões de euros foram pagas em indenização em 2023. Quem acompanhou, em 2023, a Espanha teve uma seca gigantesca, muitas queimadas e muitos produtores acionaram, o que acendeu o alerta lá na Europa para a contratação de seguros, né? E pegando esse gancho, como é que é o seguro rural nos outros lugares do mundo, né? Nos grandes produtores? Pedro pode até passar o contexto, nos comparativos internacionais, para você ver como o Brasil está engatinhando, como o Brasil ainda precisa evoluir demais, né? Eu fui buscar como é que funciona lá nos Estados Unidos, né? Através desse sistema deles aqui. Cerca de 89% da área de 8 culturas principais em 2024 tem seguro contratado. 540 milhões de acres, lá é uma outra medida, que é hectare é o quê? Lá é acre, né? Cobertos, um recorde. Uma proteção total de aproximadamente 207 bilhões de dólares. Desse valor, 60% é subvencionado pelo governo, o que seria o nosso PSR, nosso Proagro. Então, olha como lá a cultura é muito grande. Por que é muito grande? Porque a economia é mais desenvolvida, porque o país é mais rico e porque é um lugar onde tem ciclones extratropicais, vira e mexe, né, Pedro? A gente vê que lá nos Estados Unidos algum tornado passa lá, derruba tudo, estraga tudo, tempestades no meio dos Estados Unidos ali, Oklahoma, Texas, aquela região tem muita influência ali do Golfo do México com questões climáticas, e na parte mais alta, o inverno rigoroso, né? Então pode vir uma geada fora de hora, pode chegar um inverno antes da hora, e isso acaba impactando as culturas lá nos Estados Unidos, então eles têm uma cultura muito maior. Na União Europeia, cerca de 89% das áreas também tem esse valor aqui, então nós chegamos a um número muito próximo. Agora vamos trazer aqui para a Argentina, né? O mercado aqui da Argentina é melhor que o nosso, né? Porque lá tem muito foco em granizo, as frentes frias que vêm da Antártida, né? do oceano, entram pelos Estados Unidos, pela Patagônia, pela Argentina, pela Patagônia, e trazem chuvas de granizo, trazem eventos climáticos extremos. Então, cerca de 24 milhões de hectares são assegurados, de acordo com dados de 2023 e 2024, porque tem muito sinistro acontecendo lá também. Tudo isso, não vou entrar nesse detalhe, porque tem muita gente que não acredita, né? Mas tudo isso decorre de alterações climáticas recentes, né? A gente está vendo cada vez mais eventos graves de clima acontecendo, e isso impacta o seguro, não tenha dúvida. No Uruguai, que também é outro grande produtor, especialmente de gado, o mercado ainda é menor, focado em granizo, tem um forte peso do BSE, que é o sistema deles lá, e há um debate histórico no país também para se chegar a isso. Enquanto no Brasil nós temos 5% de área plantada, nos Estados Unidos e na Europa pode chegar a 90%. Então é algo que eu gostaria de trazer para vocês para ver como isso de fato impacta. O que fazer com o seguro? Nós vamos ver a partir de agora, se tiver um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de dinheiro e essas regras novas. Mas e o que o produtor rural pode fazer como um plano B? Seja para não ter o seu sinistro, a sua cobertura negada em caso de sinistro, seja se ele não tiver o seguro. O que ele deve fazer, né? Então, o que a gente chama atenção? O produtor deve documentar tudo. Quando o seguro falha ou inexiste,
uma documentação robusta é o seu seguro comportamental. Sabe aquela história do seguro morreu de velho? Né? Que é o ditado que minha avó falava: olha, filho, seguro morreu de velho, leva uma blusa. Né? Toda vez que ela queria me falar alguma coisa, ela falava: seguro morreu de velho. Né? Acho que de repente aí na tua região pode ser isso, pode ser algo similar. Né? Então, o que é importante para o produtor rural fazer? Registrar tudo antes, dentro e fora da porteira. Quando ele vai decidir criar um determinado tipo de animal ou plantar uma determinada cultura, ele vai fazer um planejamento, né? Olha, eu vou fazer isso. Primeira coisa, quando eu devo fazer isso? Deixa eu ver aqui qual é a zona climática de momento do ZARC para a minha região, para a minha cidade. Então, quanto que eu preciso? O que eu não preciso? Decidi fazer. Vou contratar um custeio. Vou fazer seguro? Não vou fazer seguro. Documenta tudo isso. Dentro da porteira, tudo o que aconteceu lá, né? Registro de foto, notas fiscais, romaneios, ordens de serviço, quem entrou lá para fazer, laudo agronômico, laudo de veterinário, laudo de acompanhamento. Teve uma chuva, registro. Se puder usar um drone, registra. Se puder filmar, filma. O produtor tem o costume de pegar sua caminhonete e andar pela sua propriedade, pela sua cultura, para ver como que ela está se desenvolvendo. Crie a cultura de registrar esses fatos. Faça vídeos. Leva seu filho, leva sua filha, leva sua esposa, leva um funcionário. Fala: olha, enquanto eu for andando aqui, vai registrando, vai fazendo um vídeo. Com o celular mesmo, depois chega lá, não sabe mexer com isso, pede para alguém baixar num computador, guardar isso, né, e ter esse registro. E fora da porteira, especialmente também a hora de distribuir e vender a produção até chegar e receber. Então isso é muito importante, tá? Então, como que a gente faz, né, tudo isso? Projeto e orçamento de safra, insumos, operações, mapas de talhões, datas de plantio, data de colheita e todos os contratos. Evidências climáticas e de manejo, fotos, vídeos datados, estações, boletins, laudo técnico, tudo que eu acabei de dizer. Comercialização, notas, contratos, comprovantes, tudo que a gente já falou aqui. E isso é essencial também para os sinistros, porque toda a documentação que vai usar para comprovar o seguro, se não tiver seguro, você guarda. Mas por que eu vou guardar? Porque se eu tiver perda, eu consigo depois ir negociar os meus contratos com o banco, com o fornecedor, com operações de barter, uma série de operações que são normais do agronegócio. Se eu não tenho documento, como é que eu provo? Se eu não tenho registro, como é que eu provo? No direito brasileiro, quem alega deve provar, salvo em algumas situações, como o Código de Defesa do Consumidor, que pode inverter o ônus da prova, fazendo com que a empresa prove que não errou. Mas na maioria das vezes, quem alega deve provar, então você precisa ter prova de tudo que você fez, porque sem cobertura, sem registro, você perde a cobertura, tá? Um exemplo disso é o próprio Manual de Crédito Rural, que prevê a possibilidade de alongamento de dívidas em caso de dificuldade de comercialização, frustração de safra, ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento da cultura ou da criação dos animais, dificuldade de fluxo de caixa pelo impacto acumulado de perdas climáticas. A gente já falou sobre isso, você já sabe. Se não sabe, existe sim uma reestruturação legal, né, que é, inclusive, já sumulada pelo STJ, como você está vendo aí, a súmula 298, que o alongamento é um direito do devedor se preenchidos os requisitos legais. Lei 9.138 de 95, Manual de Crédito Rural. Preenchidos os requisitos legais. Quais são? Demonstração de tudo que foi falado aqui. Então, o seguro rural, você aprendeu aqui no vídeo hoje. O seguro rural no Brasil está chegando num nível de apenas 5% de cobertura. Em níveis de 10 anos atrás, a área expandiu absurdamente plantada. Em 2015 era em torno de 70, 71 milhões de hectares, hoje está em 97, e ao mesmo tempo a contratação de seguros é a mesma de 10 anos. Então há sim uma lacuna, há uma dificuldade, há uma falha no sistema de seguro rural no Brasil. E qual a alternativa do produtor? Se documentar e usar o que a lei lhe garante, que é o Manual de Crédito Rural e a súmula 298. Certo? Será que vale a pena depender apenas do seguro rural? A gente acabou de ver aqui que parece que não vale a pena. Pelo menos enquanto isso não se transformar em algo mais palatável, mais claro, e que essa assimetria de informações de fato diminua, o que a gente espera que aconteça
com base na nova resolução da SUSEP. A ver, eu acredito que isso tem um caminho muito grande ainda para acontecer e nós vamos acompanhar isso, tá? O seguro rural, ele é fundamental, mas não dá para depender só dele. Em 2025, com a incerteza do PSR, você viu aí, a medida mais eficaz ainda está nas suas mãos, produtor. Registre tudo, do plano de negócios ao talhão, do plantio à colheita, das chuvas à nota de venda. Tudo isso é possível ser feito. Tudo isso está na sua mão. A cultura de registros permite acionar o seguro, negociar crédito e, se necessário, alongar as suas dívidas. Organize o seu dossiê, transforme a sua fazenda numa empresa rural. Não é mais uma opção, é uma obrigação. Hoje eu atendi uma empresa cliente nossa, agora há pouco, é uma vendedora de insumos, né? E trocando ideias com os sócios, os donos do cenário, a palavra é a seguinte: muito ainda vai estourar de dívidas de produtores que não vão conseguir pagar os seus débitos, seja com bancos, seja com as empresas de insumo, e isso de dívidas acumuladas de outras safras. Então, eles que estão lá na ponta, fornecendo, estão muito preocupados. E nós também, porque nós estamos vendo. Então, produtor, produtora rural, não deixe para amanhã. É obrigatório se transformar num empresário rural. Por você, pela sua família, pelo legado da sua história. Muitos produtores e produtoras rurais receberam essas heranças, construíram as suas histórias em cima de gerações e gerações da mesma família, e preservar o seu patrimônio com dignidade é uma questão de orgulho, uma questão própria do brasileiro. Só que não dá mais para fazer de forma amadorística. Não dá mais para tocar simplesmente assim: eu planto soja, eu compro a semente, eu preparo o solo, eu ponho lá, vejo quanto dá e no final eu vejo se deu lucro. Hoje não dá. Já faz um tempo que não dá, mas hoje e daqui para frente não dá mais. Então é importante que você pegue essa mensagem e comece a se preparar para o agro do presente e do futuro. E se você quer sair do improviso e construir seu dossiê de safra, você precisa ter um plano de negócio, você precisa ter um orçamento, precisa ter os indicadores. Eu vou plantar essa cultura. Qual é o histórico dessa cultura nos últimos 10 anos? Você sabia que essa informação, né, Pedro, está no site do governo federal? No Ministério da Agricultura? O produtor pode ir lá e ver, olha, como que performou essa cultura nos últimos 10 anos? Como é que foi? Pega o pior ano e o melhor ano, faz o orçamento no pior ano. Olha, quanto que eu posso gastar aqui se chegar nesse patamar? Vamos usar a soja como exemplo. Nós vamos ter uma produção recorde de soja no Brasil. Recorde de exportação, mesmo agora com o anúncio de que a China vai voltar a comprar dos Estados Unidos. Mas a produção e venda recorde de soja no Brasil. Aí você pode perguntar, o pequeno e médio produtor de soja vai ter lucro com 140, 143, 145 reais a saca? Depende do planejamento que ele fez, depende de quanto ele gastou, depende de quanto ele precisou se alavancar para fazer isso. Então, olha como essa oscilação é importante, né? Evidências climáticas, contratos, conteúdos, comercialização, tudo isso impacta de uma forma muito importante. E é por isso, pensando nisso, pensando no seguro rural, na falta de cobertura, na dificuldade de receber indenização, na cultura do produtor que às vezes deixa para a última hora ter a sua documentação, que nós criamos o nosso método Roma. A gente te ensina um passo a passo muito simples para virar a chave e transformar a sua gestão numa gestão empresarial. Ter provas robustas e alternativas ao seguro quando ele falha. E mesmo que você não tenha, você passa a ter na sua mão uma prova tão forte de que você perdeu que a sua renegociação vai ser deferida, você vai conseguir manter a mesma base de juro do contrato, ter uma multa mínima, não ser cobrado de outros encargos, ter carência para pagar e poder alongar, prorrogar o vencimento do seu contrato pelo tempo necessário para você se recompor. É como ter um seguro documental, sem o custo do prêmio do seguro, que muito produtor também não contrata porque é caro. Nós estamos falando que as margens estão apertadas. Se ele contrata seguro, ele fala, mas se eu contratar esse seguro aqui, eu não vou conseguir pagar. Eu já sei que eu vou perder, né? Quando, na verdade, ele tem que olhar para a produtividade, para fazer
ter mais produtividade em menos área para que o seguro fique aqui, dentro do custo já do orçamento e não seja um plus da sua contratação. Então, isso é muito importante. Tudo isso vai fazer com que você possa olhar melhor os seus números, melhorar o seu resultado e um laço jurídico para enfrentar secas, perdas e anormalidades. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Não dá para confiar no seguro rural, porque ele estruturalmente não está legal, a cobertura é pequena, está nas suas mãos a boa ou má sorte da sua produção, da sua plantação, da sua vida como empresário rural que nós queremos te transformar. Em breve, nós faremos o lançamento do nosso programa e você vai receber aí, com certeza, um convite para participar. Para isso, se inscreve na comunidade, que lá você vai ficar sabendo de tudo. E se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, deixe o seu like, faça o seu comentário, ative o sininho novamente lá para receber nossos conteúdos, dá uma hypada no vídeo, compartilhe e fale para nós se gostou, o que gostou e o que você gostaria mais de saber. Aqui nós produzimos conteúdo de qualidade para melhorar a tua vida, produtora rural, e para você que trabalha com agronegócio. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se tiver interesse, abre lá os links que você vai ver tudo que a gente falou e entender um pouco mais da realidade do seguro rural no Brasil. Beleza? Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima.